Olá, tudo bem, queridas crianças do nosso município de Pesqueira? Sou tia Naís, sou professora da Escola Paulo Melo e venho hoje aqui conversar com nossas crianças do segundo ano. Vamos estudar na disciplina de português leitura. O que é leitura? Leitura é a ação de ler algo, é o hábito de ler. A leitura é a forma como se interpreta um conjunto de informações. Os acontecimentos presentes em um livro, em uma notícia de jornal ou de um determinado acontecimento é uma interpretação pessoal. Decodificação. Tia Naí, o que é decodificação? É a leitura de palavras, é a percepção do assunto, é a interpretação da ideia, da relação à leitura, ao contexto. A decodificação, capacidade de identificar os sinais gráficos por um nome ou por um som. Reconhecimento das letras. A aprendizagem da decodificação se dá através do conhecimento do alfabeto e da leitura oral, transcrição de um texto. Produção textual. A produção textual é a construção, é a produção de textos. Nada mais é do que a reunião de palavras que compreende a língua portuguesa, com o auxílio da nossa imaginação. E precisamos, ao escrever um texto, precisamos conhecer os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação é de grande importância na interpretação, no entendimento de um texto. Muitas vezes, há pessoas que acham que ler rápido é quem lê bem, mas não é o caso. Muitas vezes, quem lê rápido não entende o que leu. Por quê? Não respeitou a pontuação do texto. Então, o correto para se ler, entender e interpretar é a forma que se lê um texto. Você tem que ler e respeitar os sinais que contêm os textos. Nós temos aqui o sinal da pontuação de exclamação. Quando é que eu utilizo a pontuação coloco uma frase e coloco o ponto de exclamação? A exclamação é usada para indicar um espanto, uma admiração, uma surpresa. Se tia Naí colocar a palavra parabéns, então no final da palavra parabéns, o ponto que eu vou utilizar é o ponto de exclamação, que expressa o quê? Um espanto, uma alegria, uma admiração, uma surpresa. Já o ponto final, que é muito conhecido nosso, ele indica o final de uma frase. Tia Naí vai dizer aqui um exemplo de uma frase bem curtinha. Maria saiu. No final dessa pequena frase, Maria saiu, vou utilizar o ponto final. Indica que a frase encerrou. Já o uso da vírgula, que é de grande importância em nossa língua portuguesa, pois ela tem a finalidade de dar uma pequena pausa e separar as palavras e as frases. Quando você lê sem respeitar a vírgula, você lê e não compreende. Por quê? Vírgula é uma pequena pausa. É a forma que você para um pouquinho e dá continuidade à sua leitura. Nós temos aqui um exemplo.
Era um garoto alto, vírgula, magro, vírgula, de 8 anos. Se tia Naí lê rapidamente esta frase, sem respeitar o uso da vírgula, vai ficar errado, vai ficar sem sentido minha frase e corre o risco de ninguém entender e nem tia Naí mesmo entender, tá certo? E já o ponto de interrogação, ele é usado para fazer uma pergunta. O ponto de interrogação é usado na frase que indica uma pergunta. Se eu pergunto, você viu o meu lápis? Eu estou fazendo uma pergunta. Então, no final desta frase, o ponto que eu devo usar é o ponto de interrogação. Usamos também, em nossa pontuação na língua portuguesa, o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é diferente da vírgula. Por quê? Porque é uma pausa maior. Indica uma pausa maior do que a vírgula. Exemplo, tia Nay vai dar aqui um exemplo. A esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. Então, aqui, o rio está poluído. É uma pausa maior, então vou utilizar ponto e vírgula. Os peixes estão mortos. Já o travessão é usado para indicar o início da fala de um personagem. Quando você está fazendo a leitura de um texto que troca de personagem, utiliza-se o travessão. Significa que vai ser a fala de outro personagem. Exemplo, o que é isso, mamãe? Se eu estou lendo um texto e se outro personagem do texto vai falar, se inicia com o travessão. Então, nós temos também os dois pontos. Os dois pontos, ele anuncia uma citação ou uma enumeração, um esclarecimento. Veja só, Pedro disse, pense logo antes de falar. Então, Pedro disse. Então, nós utilizamos dois pontos, pois anuncia uma citação, uma enumeração ou um esclarecimento. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de revisão de português para os alunos do segundo ano, tá certo? Que vão estudar agora no mês de maio, pontuação. A grande importância que se tem ao ler, respeitar os sinais de pontuação, tá certo? Lembre-se o que tia Naí falou. Ler rápido não significa ler bem. Ler bem é ler que o outro possa entender e você mesma possa entender também. Quando você observa nos jornais, as pessoas que apresentam os jornais, elas lê com calma, elas não lê com pressa, porque na medida que ela lê com pressa, ninguém ia conseguir entender nada. Então, na hora que você for ler um texto para a mamãe, para a sua tia, para seu irmãozinho, leia com calma, não tem pressa. Ninguém vai dizer que você lê bem porque lê rápido, porque quem lê rápido não vai respeitar os sinais de pontuação. E quando você não respeita os sinais de pontuação, tem toda a diferença o texto. Ele muda totalmente o seu sentido. Certo, pessoal? Bons estudos, boas aulas e até o nosso próximo encontro, tá certo? Tchau, pessoal!